Vamos falar de Supremo? Vamos. Por enquanto tá aqui 4-2? 5, agora voto da Rosa também. Voto da Rosa. Tá faltando um. Bom, o voto do Toffoli eu não vi, mas se ele acompanhou o Nunes Marques... Só acompanhou. Oi? Só acompanhou. Voto de 15 segundos. Acompanhou na indignidade. E eu vou dizer por quê. Não é porque eu discordo do voto. Porque às vezes eu discordo, mas o voto é bem formulado. O problema é que o Nunes Marques partiu do princípio de que a restrição que existe ao funcionamento das igrejas é uma restrição permanente, evocou uma exceção para as igrejas que é inaceitável, porque então se deveria perguntar por que não a todos os outros setores, e obviamente nenhum deles saberia responder por que não, a não ser a falsa questão, porque eles lidam com questões espirituais. Mas aí nós teríamos de provar a supremacia da questão espiritual até sobre o estômago. O que também não dá para provar. Né? Me parece que o voto faz parte de um certo esforço do Dias Toffoli de mudar um pouco o seu perfil. Ele busca um alinhamento com o Bolsonaro, não é de hoje. Né? Se teve o mérito de abrir o inquérito contra o STF, o que o bolsonarismo não gostou, né, o inquérito para investigar as ações, os atos contra o STF, e foi um mérito. Agora, nesse voto, considerando o conteúdo do voto do Nunes Marques, é absolutamente detestável porque é estabelecido sobre premissas falsas. E a maior de todas as falsidades é a de que o fechamento das igrejas é uma agressão à liberdade religiosa. Quando a própria Constituição, no inciso 6 do artigo 5º, distingue o que é a liberdade religiosa do que é o culto religioso que está submetido, sim, à lei. E às necessidades e aos rigores da lei e às urgências que o país tem. Não é? Então por que não se pode proibir transporte? Porque aí seria lockdown mesmo. Porque não se pode proibir isso e aquilo? Então aí também viva as igrejas? Quando as práticas nessas igrejas, fica evidente, são particularmente favoráveis e predispõem particularmente à contaminação. O ministro Alexandre de Moraes, primeiro, assim, o voto do Gilmar Mendes dissecou a questão do ponto de vista do princípio, do ponto de vista da filosofia do direito, né, de maneira inquestionável. Não se expõe as pessoas ao risco da morte sob o pretexto de salvá-las. Não se pode expor as pessoas a risco de morte em nome do princípio da salvação espiritual. Não nos dias de hoje. E, aliás, o voto do Alexandre de Moraes foi particularmente feliz porque ele citou alguns teólogos, alguns papas, citou algumas personalidades históricas religiosas que tiveram peso fundamental em coisas como essa. Ele disse, por exemplo, o caso de Lutero, e é verdade, eu tenho aqui, você não citou lá, mas eu estou citando aqui. Num dado momento, a peste está devastando a região em que Lutero vive. A peste que teve vários ciclos na Europa, né? Aí diz Lutero, sobre as pessoas que se expõem, Bob Furuê. Isso não é confiar em Deus, mas tentá-lo. Tentar Deus, que é uma das coisas... Deus criou medicamentos e nos deu inteligência para proteger e cuidar bem de nossos corpos para que possamos viver em boa saúde. Pedirei a Deus que misericordiosamente nos proteja. Então vou fumigar, né?
E olha que não se conheciam vírus, bactérias, sabia-se dos miasmas. Ajudar a purificar o ar, dar remédios e tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não me contaminar e, desta forma, talvez me infectar e contagiar outros e assim causar sua morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me encontrará e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E por isso não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Momento cultural. O Papa Clemente VI foi Papa entre 1342 e 1352. O Papa Clemente VI mandou fechar todas as igrejas para evitar contaminação. Eu estou falando do século XIV. E ele teve, curiosamente, de enfrentar, meninos, uma seita que era a seita dos flagelados. Sabe o que era a seita dos flagelados? Né? No Nome da Rosa, do Humberto Eco, fala-se muito dessas seitas cristãs que iam surgindo na Idade Média propondo das maiores maluquices. Né? A seita dos flagelados, ou dos flagelantes, como se queira, é o seguinte, Bob Furuia, é uma gente que se chicoteia em praça pública para purgar os pecados e para salvar a humanidade. Então tem uma peste, vou bater em mim, vou me autoflagelar. Continua tudo funcionando, vai bem? Tudo, as pessoas continuam babando umas nas outras, trocando vírus, aquele negócio e tal, e eu vou ficar me flagelando aqui. Isso me lembra uma cena do filme A Vida de Brian, do Monty Python, né? Quando o Brian, coitado, está lá crucificado, e aí vem um grupo de aparentes militantes para salvá-lo. Né? Aliás, se a gente conseguir achar o trechinho aí, ó, a gente põe no ar uma hora. Né? Não precisa ter som dessa vez, basta porque a imagem já basta. Então, Brian está lá crucificado, né? Por engano, né? Veja o filme. E aí aparece um grupo, todos eles com um roupão, com uma burca assim, vem correndo. Aí o Brian fala, finalmente, né? Vieram me salvar. Não, eles pertencem a uma seita dos que protestam se suicidando. Entendeu? Aí eles chegam diante do Brian e dizem, essa é uma prisão injusta, tal, e se matam. O Brian olha para ele e fala, oh meu Deus. Né? Assim eram os flagelantes. Mas o Papa Clemente os enfrentou. Também o Papa Alexandre, aí, Alexandre Voglio-Bene, inclusive, vai chamar Papa Alexandre Voglio-Bene. O Papa Alexandre VII, o Papa Alexandre Voglio-Bene VII, né, entre 1655 e 1667, proibiu tudo. Procissão, culto, mandou fechar a igreja. Não, disse, não, a prioridade é a gente se salvar. Atenção, ousadíssimo, o Papa Alexandre suspendeu até o jejum. Até o jejum da quaresma ele suspendeu. Porque disse, temos prioridades. E nós voltamos a Paulo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Né? O corpo é o templo de Deus. Não parece que o Nunes Marques tenha aprendido essa lição, não me parece que o católico fervoroso Dias Toffoli também. Né? Acho votos terríveis. Acho votos terríveis porque partem de um princípio mentiroso, infelizmente. De que as restrições que são temporárias seriam restrições permanentes. Né? Porque desobrigam, inclusive, o governo de fazer uma coordenação junto com governadores e prefeitos. Porque jogam uma bomba na mão de governadores e prefeitos. Ao incentivar a aglomeração de pessoas.
Porque não será o Dias Toffoli a resolver o problema dos hospitais, nem o Nunes Marques. Não serão Dias Toffoli e Nunes Marques a arrumar vagas para o TI. Não sabem os dois ministros que estamos ficando sem anestésicos? Não sabem que estamos ficando sem neurobloqueadores? Não sabem que estamos ficando sem oxigênio? Quem está votando agora? Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. Se ela votar pela restrição, é o 7º voto, é isso? 6º. Mas aí vai ter maioria. 6º voto pela restrição. Isso. É isso. E maioria. Tá. Muito bem. Assim que tiver, então, o 6º voto, no horário nacional, a gente noticia. Queridos, é isso. Eu espero de um Supremo Tribunal Federal que seja uma casa de leis, não uma casa de fundamentalismo religioso. O livro que organiza e rege o Supremo se chama Constituição, com auxílio de seus códigos infraconstitucionais. Não é a Bíblia. Até porque a Bíblia, depois de Lutero, aquele que era a favor de medidas restritivas, a Bíblia, depois de Lutero, pode sim ser submetida a um livre exame. Antes não podia. Era só exame oficial da Igreja Católica. Depois de Lutero, a Bíblia passou a ter o livre exame. E todas essas religiões que hoje estão por aí reivindicando o que eles chamam de liberdade de crença, liberdade de culto, são filhas de Lutero. Ainda que depois derivadas, né, especialmente o neopentecostalismo, que tem várias derivações até chegar a ele. Mas são todas filhas de Lutero, são todas filhas do livre exame da Bíblia. E no que concerne aos cuidados daquela que é a morada de Deus, que é o corpo humano, tornam-se filhas bastardas de uma doutrina que essencialmente foi positiva ao propor esse livre exame. Pior, não respeitam a independência entre igreja e Estado por um caminho transverso ou por um caminho reverso. Insistem em nome de o Estado não poder lhes dizer qual deve ser a sua crença, tentam, pela via da mobilização, impor a sua crença ao Estado. Está tudo errado. Fala um cristão, católico no caso, mas cristão. Não tem autoridade especial nenhuma para isso. Até porque eu estou falando com as luzes da lógica, dos fatos e da história. Porque também neste programa não me cumpre falar como religioso. Vamos conversar. Reinaldo, a gente já tem aquele trecho da vida de Brian do Monty Python, se você quiser. Vamos lá? Tá aí. O povo aparece, ele lá na cruz, tentando salvar ele esperançoso, com cara de um pouco mais de alegria. Eles fazem gestos e resolvem se esfaquear. Pronto. E despencam todos. É isso aí. Quem não está vendo é o seguinte, o Brian crucificado, chega um grupo, todo ele, né, paramentado e tal, ele fala, vou ser salvo, aí as pessoas se matam. Né? E ele continua na cruz e vai morrer, né?